Para quem já tem mais de 60 anos, pode ser comum ter um pouco mais de dificuldade, às vezes, para ler, ou mesmo de enxergar à distância. Pode ter uma catarata, né? Pode ter alguma alteração causada pelo diabetes, ou mesmo uma dificuldade por conta da falta de um óculos novo ou mudança do grau. Muitas pessoas já fizeram cirurgia de catarata, já têm uma visão melhorada, ou já tratam bem do seu diabetes, sem ter alteração no fundo do olho, mas muitas, mesmo sem ter nenhuma alteração dessas, têm uma queixa de dificuldade de foco, dificuldade de leitura, tá? E essa dificuldade, em alguns casos, ainda é considerado como se fosse normal da idade, né? Porque pela idade estar um pouco mais avançada, 70, às vezes 80 anos, já não tem mesmo a qualidade de visão. E aí eu destaco uma coisa importante. A nossa retina, o nosso fundo do olho, ela tem a capacidade de ter uma visão nítida até 80, 90 anos ou mais, desde que não tenha nenhum problema no fundo do olho. E aí eu chamo a atenção para uma alteração que é relativamente comum para quem tem mais de 70 anos, que é a degeneração macular relacionada à idade. A gente vai chamar de DMRI, que é a sigla popularmente usada para a gente poder determinar essa alteração. A DMRI é uma doença, uma alteração que acontece no fundo do olho. Apesar de ser uma doença relacionada à idade, não é uma doença normal da idade. Tá? E quando ela acontece, a queixa principal é aquela dificuldade de ver, né, um detalhe na hora de ler, ou mesmo à distância, dificuldade de identificar a fisionomia, o rosto de uma pessoa que esteja um pouquinho mais longe. Então, é uma dificuldade mais relacionada com a visão central, aquele borramentozinho na hora de identificar alguma coisa no centro da visão. A DMRI é uma causa muito comum de baixa de visão após os 70 anos de idade e muitas das vezes ela é subidentificada, porque ainda existe aquele pensamento de que pela idade já é normal ter alguma perda. A DMRI é uma degeneração na retina, na área central da visão. E a principal queixa é visão um pouco distorcida, com pouco foco, dificuldade de ajuste daquela área central. Então a pessoa vai tentar ler e tem dificuldade, porque na visão de perto a gente usa basicamente a visão central. E ela, por estar alterada, ela leva a essa distorção. A degeneração da mácula muitas das vezes acontece junta nos dois olhos. Então a pessoa perde às vezes o parâmetro para comparar a visão de um olho com o outro e pode julgar aquilo sendo normal, porque em alguns casos ela vai progredindo lentamente. Então eu chamo a atenção para essa alteração que é muito importante de ser diagnosticada precocemente, porque apesar de não ter cura, ela existe o tratamento adequado para ajustar essa dificuldade visual. E em alguns casos a DMRI pode levar à perda muito grave da visão. Então precisa realmente ter uma avaliação para aquelas pessoas que têm essa queixa, dificuldade de visão central, dificuldade de identificar a fisionomia das pessoas à distância, para que, detectando cedo, dependendo da situação, possa ser tratado da forma correta e melhorar essa qualidade de visão. Então, essa ideia de que quem tem mais idade realmente tem uma dificuldade natural de leitura, não é verdade. Então é importante identificar e pesquisar, né? Se você tem um avô, um tio ou tia, faça chegar a ele esse vídeo para poder ver se realmente tem essa sensação da visão distorcida, que pode ser uma degeneração da mácula, e procurar uma avaliação para poder tratar o mais prontamente possível.